É muito conhecido a idolatria religiosa e é muito comum os religiosos fazerem loucuras por causa da sua religião. Este tipo de paixão exacerbada é conhecido como fanatismo religioso. Também temos a idolatria obsessante no meio político. Prova disso é a polarização política que temos no Brasil, onde seus apoiadores veneram, idolatram doentemente seus líderes políticos, o que também é conhecido como idolatria política. A idolatria está impregnada na cultura popular brasileira e vimos este tipo de idolatria também no futebol. Milhares de obcecados fanáticos esportivos fazem as mais variadas loucuras por causa do seu time do coração e principalmente pela seleção brasileira de futebol. Em sua maioria, estes fanáticos idólatras são homens adultos, pais de família, que muitas vezes deixam de trabalhar para protestar quando seu querido time do coração não está em uma boa fase. Eles choram compulsivamente até soluçar quando seu time perde uma partida ou um campeonato. E principalmente quando a idolatrada seleção brasileira é derrotada. Alguns fanáticos vão mais longe. Eles se matam por causa da derrota de seu time de estimação ou por causa da seleção brasileira. Este tipo de idolatria histérica é uma doença cerebral que, igualmente a religião, causa demência coletiva em seus torcedores. É provado que a seleção brasileira, há muito tempo, não se importa com o seu acéfalo torcedor. As evidências são várias, mas, mesmo assim, a lavagem cerebral futebolística corrói os poucos neurônios que o idólatra admirador tem. Uma das responsáveis por esta idolatrização religiosa futebolística que nós temos no Brasil é a Rede Globo de televisão, que inoculula na veia neural da sociedade brasileira suas pautas de costumes que fazem modas e sucessos no minúsculo cérebro do povo brasileiro. As drogas intelectuais, que são os ópios do povo, são injetadas diariamente na veia postérica cerebral de seus telespectogados. E essas drogas intelectuais são novelas, carnaval, programas de auditórios, reality shows como BBB, por exemplo, e, claro, o futebol. Essas drogas neurais são produzidas e promovidas em peso pela rede esgoto de televisão. E esta empresa não tem nenhum intuito de ajudar o burrico e pobre povo brasileiro. E seus gados acéfalos telespectobobos engolem esta diarreia cultural globalística diariamente, sem questionar, sem pensar, sem verificar se essas drogas mentais são úteis ou nocivas. Isso acontece porque o povo está totalmente massificado, globalizado e purificado. Se estamos falando de idolatria no futebol, não podemos deixar de falar nos ídolos do futebol. Estes ídolos são semideuses ou os próprios deuses do futebol. Estes são tratados como popstars. Eles ganham milhões e são bajulados e idolatrados, salve salve, por seus admiradores. E a própria mídia faz questão de fabricar os ídolos futebolísticos para seus fanáticos e idólatras admiradores. A idolatria no futebol é tão grande que existe um termo para se referir aos auspícios aleatórios que acontecem no mundo futebolístico. E este termo é conhecido como os deuses do futebol. Igualmente os ídolos, estes deuses do futebol são entidades divinas
que regem olimpicamente dos altos celestes o destino do reino do futebol. E para ver que a religião realmente é o ópio do povo, para estes, o futebol é a própria religião, e é uma religião que realmente se leva a sério. Tanto é que, como qualquer sistema religioso idólatra, este sistema de gadologia endêmica terá seus templos. E estes templos são os estádios de futebol. Os estádios de futebol não são apenas construções arquitetônicas futebolísticas. São, na verdade, templos religiosos sagrados. São santuários sacros, catedrais ungidas, onde seus torcedores veneram, idolatram religiosamente estes estádios templários. E estes estádios templários são lugares ungidos. São as mecas individuais de cada torcedor. E a idolatria chega a tal ponto destes lugares serem lugares intocáveis. E estes lugares, além de serem intocáveis, são lugares de iluminação, lugares de contemplação e encantamento templário futebolístico. A seleção brasileira de futebol é o ápice da idolatria que acontece no reino do futebol. E faz tempo que a seleção brasileira, assim como a religião e também a política, é adorada e idolatrada pela pobre e inculta população brasileira, que já sofre com a doença endêmica da burrice coletiva do piniquim. O vício exacerbado do futebol, assim como o sistema religioso, é o ópio do povo. É a anestesia sociocultural que é injetada na mente do brasileiro para que este não tenha vontade de buscar a instrução, o saber e o conhecimento. Se conhecimento é poder, é necessário tirar o poder que é o conhecimento do alcance da pobre e inculta população brasileira. Com isto, toda a mídia irá usar as válvulas de escape do mundo do entretenimento para deixar o povo brasileiro bem longe das coisas que realmente importam. A distração social é necessária para deixar o povão na cegueira das coisas que realmente importam. O povo sabe que as coisas não vão bem, mas por não ter o profundo contato das coisas que realmente estão acontecendo à sua volta, estes meios de distrações mentais é a forma mais clara e lógica de anestesia coletiva para deixar o gado no curral. E o vício do futebol é assim, é igual como acontece no sistema religioso. É a droga social necessária para deixar o povo anestesiado, moribundamente mental e também deixá-lo debiloidemente mentalizado. Esta anestesia sociocultural que é injetada na mente do brasileiro para que este não tenha vontade de buscar a instrução e o saber é também conhecido como a velha política do pão e circo. Eu não vou dizer que é a política do pão e circo, pois como as coisas estão muito caras no Brasil, o que temos no momento é só o circo, porque o pão está muito caro para comprar. Desde o famigerado 7-1 para cá, a seleção brasileira não evoluiu, não aprendeu com os erros, tem repetido copiosamente as mesmas táticas erráticas. E isto é igualmente o que acontece com o intelecto do fanático e idólatra povo brasileiro. Falou-se muito em renovação depois do 7-1 e o que vimos foi o mais do mesmo. Foi igual o que aconteceu com a nossa política alguns anos atrás, onde dizia-se de uma renovação política. E o que temos é a infame e velha política nossa de cada dia. O toma lá da cá, que é feito às escuras do nosso querido Planalto Central. O sistema de gadologia esportiva religiosa que existe no Brasil, infelizmente, irá continuar. A idolatria que se tem pela seleção brasileira nunca irá diminuir. E estas drogas mentais
de distração social não só irá continuar, como aumentar. Estas distrações mentais que são injetadas na veia postérica do cérebro do brasileiro jamais terá seu fim. É uma pena porque no Brasil, de 4 em 4 anos, um país inteiro tenha que parar por causa de apenas um jogo. É claro que é bom torcer pelo seu time e torcer pela tua seleção, mas esta idolatria exacerbada religiosa fanática tem causado muitos estragos sociais e intelectuais em terras brasileiras. As melhores drogas mentais que pertencem à velha política do pão e circo são letais e nocivas para a nossa sociedade. Novelas, a velha política, o sistema religioso, o carnaval e o futebol são os melhores sistemas de bestificação, de gadologia e de burrice coletiva. Estas armas são as melhores armas que tem para deixar o Brasil de joelhos e o povo de quatro. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.